Fala-se muito sobre a mudança do clima, mas raramente associa-se seus efeitos aos portos. Isso motivou a apresentação que vocês vão assistir agora. Precisamos, em primeiro lugar, entender o que é um porto. A palavra deriva do latim portus, que tem o sentido de zona de abrigo. Em inglês, a palavra que exprime o sentido original latino é harbor. Port seria o conjunto das instalações marítimas e terrestres que contemplam a movimentação da carga. Esse é o sentido da palavra em português porto. Por isso, quando necessário, vamos utilizar a palavra bacia ou recinto portuário quando quisermos falar de harbor. Mas atenção! Não existe um porto isolado de outros portos. O porto sempre é uma ponta de uma linha de navegação. Um porto tem que estar conectado a outro. A carga tem que sair de um ponto para ir para outro ponto. Outro ponto importante é que os portos evoluem no tempo, pois as embarcações, as cargas e as formas de manuseio das cargas também evoluem no tempo. Assim, as funções de um porto modificam em consequência da carga ou de fatores econômicos. Ao longo dos anos, no entanto, alguns portos podem simplesmente desaparecer. As estruturas permanecem. O cais à beira d'água pode permanecer, mas pode desaparecer, porque a água pode desaparecer. Alguns portos tornam-se fósseis. Exatamente assim como encontramos ossos fossilizados de dinossauros em rochas, podemos encontrar estruturas portuárias no meio de rochas, de areia. Com a perspectiva da mudança do clima, haverá grande evolução portuária. Nessa disciplina, eu espero motivar vocês a estudarem os portos de hoje com os olhos do paleontologista ou arqueólogo do amanhã. Talvez seja até um mergulhador. É preciso entender bem a quais mudanças climáticas devemos estar atentos enquanto engenheiros costeiros. E, em particular, como que os portos seriam afetados por essas mudanças específicas. Aos interessados em história, recomendo este site sobre a cidade de Ostia Antiga, na Itália. A navegação já era praticada no mar Mediterrâneo desde muitos séculos no início da era cristã. A colônia de Ostia havia sido fundada pelos romanos há alguns séculos para evitar invasões rio acima. Por volta do ano 40 da era cristã, o imperador Cláudio constrói os moles e o farol, na época era com uma fogueira em cima, e esses moles iriam criar um abrigo, o Portus Claudius. Se havia interesses estratégicos militares, logo os interesses comerciais se avolumaram para grande benefício de Roma, porque aumentou imensamente o comércio no Mediterrâneo, em direção ao grande centro de consumo que era Roma. Por volta do ano 100, o Portus Claudius já estava bastante assoreado. Possivelmente esse seja o primeiro caso da história de um projeto mal sucedido de engenharia costeira. Trajano constrói ao lado uma bacia hexagonal com 5 metros e mais de 700 metros de diâmetro.
Novos armazéns foram colocados próximos ao cais. Os barcos ancoravam perpendicularmente ao cais. E havia blocos de rocha com furos para amarração das embarcações. O assoreamento no delta do Tibre era intenso. Já tinha destruído, assoreado completamente o Portus Claudius. E em 1827, a distância do Portus Trajanus até a linha de costa era de cerca de 2.600 metros. Atualmente, a distância é de quase 3 quilômetros. O aeroporto de Roma foi construído sobre o terreno onde um dia foi o Portus Claudius. Muitos cascos de embarcações foram encontrados durante as obras da pista do aeroporto e hoje estão no Museu de Fiumicino. O Portus Trajanus hoje é apenas um lago. Com esta visão do passado, eu incentivo vocês a olhar para o futuro, lembrando que o que é presente hoje será passado quando vocês estiverem, possivelmente, no auge da profissão de vocês. Portanto, cabe a pergunta: quais mudanças climáticas? Esta tabela procura reunir todos os portos e terminais marítimos. Terminais marítimos são instalações especializadas para um único tipo de carga. Aqui no Brasil, a tabela indica se a instalação portuária encontra-se em costa aberta, O, em estuários, E, em rios, F, ou existe o caso de instalações em ilhas artificiais. Em cada caso, o porto ou terminal estará exposto a condições meteorológicas, oceanográficas, hidrológicas ou sedimentológicas distintas. E está indicado em cada caso, em cada porto ou terminal. A elevação da temperatura é um dos efeitos principais da mudança do clima. O ar mais aquecido transfere calor para o oceano, a água do oceano mais quente se expande. Além disso, as geleiras continentais derretem e o volume de água nos oceanos aumenta. Isso resulta no aumento do nível do mar eustático, aquele aumento do nível do mar que o IPCC divulga. Claro que isso atrai a atenção da mídia. Essa revista é de 1989. Registros maregráficos são úteis para identificar as tendências de variação do nível médio do mar. E para isso precisa de registros muito longos, coisa que não existe aqui no Brasil. É preciso assegurar que um próprio marégrafo não esteja afundando, ou seja, que não haja uma subsidência do terreno ou do pia ou do local onde está instalado o marégrafo, porque isso iria provocar uma aparente elevação do nível do mar. Em toda a região metropolitana do Recife existe subsidência. Parte é causada pelo bombeamento de água do subsolo, mas parte talvez seja devido a movimentos tectônicos da placa da América do Sul. A primeira região brasileira onde se estudou o impacto da elevação de 1 metro do nível do mar foi exatamente na região metropolitana do Recife. Cerca de quilômetros quadrados de área seriam inundados, com 1 metro de elevação do nível médio do mar. Mas haveria outros
problemas também, como, por exemplo, o maior transporte de areia nas praias que ficam protegidas pelos arrecifes. Exemplo de mudança do clima é a ocorrência de ventos, que são os principais responsáveis pela grande circulação oceânica, como também pela maré meteorológica. O número de tempestades extratropicais e algumas com estrutura de furacão tem acontecido no Atlântico Sul. Essa tabela dá uma boa indicação da frequência com que esses eventos têm ocorrido, desde o furacão Catarina em 2004. Percebam também, na figura superior, as trajetórias desses sistemas meteorológicos e a frequência com que eles têm acontecido motivou que a Marinha passasse a dar nomes a esses eventos. A região entre o Cabo de Santa Marta, Santa Catarina, e o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro, seria particularmente exposta e modelos climáticos globais indicam que esta região seria mais afetada no futuro por eventos como esses. Maré meteorológica é a diferença entre o nível do mar previsto, que é a curva em vermelho, é a maré astronômica, e o nível do mar observado, que é a curva azul. Se além disso houver uma precipitação intensa naquele dia, não haveria como a água escoar. Vejam o que acontece num caso desses de chuva intensa na Lagoa Rodrigo de Freitas. No entanto, pode acontecer que não chova e ainda assim aconteça maré meteorológica elevada, provocando inundação em área costeira, como na Ilha do Fundão, em abril e em julho de 2019 e 2020. A chuva não precisa acontecer na costa. Basta que ela aconteça na bacia hidrográfica. E isso vai se refletir no estuário. Este é o caso do porto de Itajaí. Há vários problemas atuais. Essa cheia do Itajaí provocou, inclusive, a queda do cais. O porto ficou parado por 6 meses. Mas há problemas futuros, e não são poucos, pois a cidade asfixia o porto. O porto não tem como se expandir. O terceiro exemplo de efeito de mudança do clima está relacionado à geração de ondas por ventos. As ondas, por sua vez, irão influenciar a circulação costeira, que, por sua vez, pode trazer alterações na morfologia de praias. Tomemos o exemplo do Porto de Itajaí, na Baía de Sepetiba, um local naturalmente abrigado, com ondas geradas no interior da baía de curto período e pequena altura. Em caso de tempestade forte, ressacas e elevação meteorológica do nível do mar, já considerando inclusive uma elevação estática do nível do mar, a restinga de Marambaia poderia se romper. Permitiria assim que ondas de maior período e altura, ressacas, penetrassem na Baía de Sepetiba, provocando um grande desastre.
Isso afetaria as instalações não apenas do Porto de Itajaí, como também no Terminal Sudeste, o Terminal da Thyssen e a base de submarinos na Ilha da Madeira. O Porto de Pecém é um exemplo de porto afastado da costa com um quebra-mar destacado. É uma estrutura de porto industrial, porque além da estrutura portuária tem todo um complexo industrial associado. Essa região da costa brasileira há ondas locais, vagas, mas também há ondulações geradas em altas latitudes, swell, que vêm do Atlântico Norte nas épocas de tempestade inverno do hemisfério norte. O terminal Inácio Barbosa, Sergipe, é outro exemplo de quebra-mar isolado, sujeito a estado de mar gerado pelos. Esse quebra-mar possui uma história bem interessante, porque houve uma ruptura do solo e o material, o enrocamento já depositado, foi mantido como base para um quebra-mar de berma, com pedras menores, que permitem que elas se desloquem por ação das ondas e se acomodem, sem comprometer a função da estrutura, que é garantir abrigo para o porto. Nessa região, hoje também tem uma instalação offshore que recebe gás liquefeito de petróleo para abastecer uma termoelétrica que está ao lado do terminal. Quarto exemplo de mudança do clima seria uma combinação de efeitos e hidrológicos, que impactam portos situados em estuários, como é o caso do Porto de Santos, onde existe forte deposição de sedimentos finos, problema permanente, que gera outro desafio: onde lançar o material dragado. Existe hoje limitação de calado, que exigirá dragar o canal, no entanto, poderá induzir a instabilidade no talude próximo à embocadura, próximo à barra. No caso dos rios amazônicos, surge outro problema, que são os episódios de seca, que dificultam ou mesmo impedem a navegação. Isto seria o caso de Santarém e Manaus, onde há uma grande variação de nível d'água durante o ano. Tivemos recentemente uma cheia em Manaus, onde o nível do rio elevou-se quase que a 10 metros. Mas tivemos alguns anos atrás também uma grande seca, reduzindo bastante o nível d'água. Associado a esses fatores físicos, em muitos casos é preciso também considerar os aspectos biológicos. Hoje em dia não se pode pensar em uma obra de engenharia sem incorporar os impactos sobre a biota local. O Porto Suape, localizado na laguna de mesmo nome, que fica ao sul do Cabo de Santo Agostinho, que se vê na foto, foi o primeiro complexo portuário industrial do Brasil. Projetado inicialmente como um porto escavado dentro da laguna, posteriormente foram construídos berços externos e um mole com 2 km de extensão. Nessa alteração do projeto, foi feito um aterro que aparece aí na época da construção,
a região do aterro, ainda recente, que bloqueou a saída do rio Ipojuca, que fica ao sul, essa laguna, o trecho sul da laguna, que bloqueou a saída do rio Ipojuca para o mar. Isso mudou a circulação na laguna no trecho ao norte. Haver maior penetração das ondas e houve erosão na praia de Suape, que fica no trecho junto ao Cabo de Santo Agostinho. É uma região também de manguezais que foram bastante afetados com a construção do porto. O porto de Suape ainda tem, a região de Suape ainda tem também um interesse histórico de foi por aí que eles invadiram Pernambuco. Resumindo, este seria o grande quadro de agentes naturais que são, direto ou indiretamente, afetados pela mudança do clima. Olhem com atenção e reflitam. A realidade com que o engenheiro costeiro precisa trabalhar é muito mais séria, muito mais diversificada do que simplesmente a elevação do nível do mar. Todos esses fatores estão envolvidos quando se fala em mudança de clima para fins de engenharia costeira. Vamos ver agora alguns efeitos em portos e eu procurei priorizar o efeito do vento sobre navios e sobre equipamentos portuários. Esse é o caso, por exemplo, no porto de Itaguaí, no terminal de carvão, resultado de ventos e falta de cuidado em travar os guindastes. Nesse caso foi o terminal de minério de Praia Mole, com ventos de 118 km por hora e tempestades com inundação na cidade de Vitória. Terminal de contêineres no porto de Jacksonville, Flórida, e no link vocês podem ver o filme que é a sequência desse guindaste que vem chegando, vai esbarrar num outro guindaste, como se fossem pedras de dominó. Este é o caso do navio de cruzeiro em Sharm el-Sheikh, no Egito, que foi levado para cima do cais por ação do vento. Há outro exemplo também para se citar no Egito que nós vamos ver mais adiante no curso. Temos o caso no complexo portuário de Nishinomiya, no Japão, perto do aeroporto de Kansai, na mesma baía, onde o furacão Jebi, em 2018, levou esse cargueiro por cima da estrutura desse mole. Enfim, um porto é apenas um elo de uma cadeia de transporte. E as mudanças climáticas trazem um imenso impacto para uma atividade crucial em nossa sociedade, que é o transporte de pessoas e de bens. Um porto pode ser via, no é caso dos portos de Xangai, estão com certeza ligados a estradas de ferro, como é o caso dos terminais de minério do Espírito Santo, a estradas de rodagem, principalmente aqui no Brasil, e a aeroportos. Todo esse sistema ele é afetado pela mudança do clima. E a mudança do clima pode impactar
uma cadeia econômica bastante complexa. Até mesmo os aeroportos costeiros podem ser sujeitos a efeitos marinhos. Esse é o caso do aeroporto de Kansai, no Japão, afetado pelo furacão Jebi em 2018, e o aeroporto Santos Dumont, que teve as suas operações interrompidas devido à ação das ondas que invadiram a pista. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre os impactos do aumento do nível do mar sobre os furacões, recomendo este trabalho. A engenharia portuária lida com estruturas, equipamentos, estocagem de minério, porque você tem que evitar, por exemplo, combustão espontânea do carvão, drenagem, no caso de chuva, o canal de acesso ao porto, a bacia de evolução, onde os navios farão as manobras antes da acostagem, e a própria amarração dos navios. Para isso depende de agentes físicos que atuam sobre cada um desses tópicos. Entender essa relação e projetar a solução é a função do engenheiro. Para concluir, eu queria mostrar para vocês essa gravura chinesa que retrata uma cena do imperador. Naquela época, na China, saber pintar era ser capaz de pintar o vento. Olhem que nessa gravura, em determinadas regiões, até as vagas de vento estão representadas. Vejam a mobilização de carga, de pessoas, de tipos de embarcação. Vejam a diferença que você tem na vegetação e na morfologia da costa. Veja a quantidade de pessoas envolvidas. Essa é a imagem que eu gostaria de utilizar para deixar a mensagem seguinte para vocês. O engenheiro vive entre dois mundos, os sistemas terrestres e os sistemas humanos. Os engenheiros precisam harmonizar esses dois mundos para que um projeto de engenharia seja bem sucedido. Cada vez mais precisamos trabalhar em equipes multidisciplinares, com profissionais que entendem dos sistemas terrestres, atmosfera, oceano, litosfera, hidrosfera, biosfera, e os sistemas humanos, a economia, o planejamento, a cidade, a cultura, a defesa, o conhecimento. Através disso, dessa sinergia entre sistemas terrestres e sistemas humanos, cabe ao engenheiro projetar as obras para o futuro de acordo com a natureza, jamais contra a natureza. E projetos bem feitos, eles não vão impactar negativamente o ambiente. No entanto, as mudanças climáticas nos levam ao mal. A vocês, não perguntem mais apenas o que é que os portos podem causar ao meio ambiente, mas o que é que o meio ambiente pode causar aos portos, principalmente
com as mudanças que estão sendo previstas. E isso conclui a nossa apresentação. Muito obrigado. Até a próxima.